Nosso pastor deu-me a tarefa de falar acerca da doutrina do Espírito Santo. E é isso que nós vamos falar hoje, a doutrina do Espírito Santo. Eu gostaria de começar com esta pergunta muito simples. Tu tens o Espírito Santo? Acho que esta é uma pergunta que todos nós devíamos colocar, se nós temos o Espírito Santo. Se nós temos o Espírito Santo, nós temos tudo aquilo que nós necessitamos para obedecer a Deus, para fazer a sua vontade. Uma vez que o Espírito Santo entra na vida do indivíduo, ele transforma, é isso que se chama regeneração. É uma nova vida, ele é uma nova pessoa, é uma nova criatura. Por isso a minha pergunta é, tu tens o Espírito Santo? Se tu tens o Espírito Santo, significa que tu tens o Senhor Jesus Cristo, acreditaste no Senhor Jesus Cristo como Salvador e Senhor da tua vida. Através da fé e do arrependimento dos seus pecados, tu tens a salvação. E se tens a salvação, tu tens o Espírito Santo. Por isso a minha pergunta, tu tens o Espírito Santo? O Espírito Santo é a pessoa da Trindade que é responsável pela regeneração do indivíduo. Então nesta série, nestas próximas semanas, não vamos continuar a próxima semana, vamos continuar na outra, mas o meu objetivo é falar acerca da atividade do Espírito Santo, da doutrina do Espírito Santo. Por agora eu gostaria só de falar da atividade do Espírito Santo no Antigo Testamento. E aqui eu gostaria de tocar 3 pontos. O Espírito Santo na criação, o Espírito Santo e Israel e o Espírito Santo e a palavra. Nós não vamos ter tempo para falar da atividade do Espírito Santo para nos dar a palavra de Deus. Por isso vamos ficar só com a atividade do Espírito Santo na criação e em Israel. Mas antes disso vamos pedir a bênção do Senhor para podermos estudar este tema. Senhor Deus, obrigado por este tempo. Obrigado, Senhor, por podermos falar do Teu Espírito. Obrigado por nos dares o Teu Espírito. Obrigado pela atividade contínua do Teu Espírito sobre nós e também sobre este mundo. E te agradecemos, Pai, porque o Espírito Santo, Senhor, é que nos capacita com o poder para fazer a Tua obra. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. A impressão minha está muito alto? Está muito alto, não é? Tá. Não é uma crítica indireta, está bem? Era só... Então, vamos falar acerca do Espírito Santo. Agora, não vai ser um modelo de pregação, será mais um estudo bíblico, estilo Fundamentos da Fé. Quem fez o Fundamentos da Fé sabe mais ou menos qual é o estilo. Então, o que é que significa o Espírito Santo? O que é o Espírito Santo? O que significa a expressão Espírito Santo? Agora, é um termo que aparece na Bíblia e que se refere à terceira, ou é um termo que aparece na Bíblia, como eu acabei de dizer, e é um termo que se refere à terceira pessoa da Trindade. Porém, o conceito trinitário, ou seja, o conceito da Trindade, foi se revelando progressivamente, sendo só plenamente conhecido no Novo Testamento. Então, o que significa é que o Antigo Testamento não nos dá dados suficientes para concluir que existe uma terceira pessoa trinitária chamada Espírito Santo. Isto não é o mesmo que dizer que o Antigo Testamento não está a falar acerca do Espírito Santo. Por outras palavras, certo autor descreveu desta forma aquilo que eu quero dizer. O Antigo Testamento se assemelha a um salão ricamente mobilado, mas parcamente iluminado. A introdução de luz nada lhe realça que nele não existisse antes, mas faz-nos ver mais. Põe em relevo com maior nitidez muito do que mal se via anteriormente, ou mesmo não houvesse sido percebido. O mistério da Trindade não é revelado no Antigo Testamento, mas o mistério da Trindade está subentendido na revelação do Antigo Testamento. E aqui e acolá é quase possível vê-lo. Assim, a revelação de Deus no Antigo Testamento não é corrigida pela revelação mais plena que se segue, mas é simplesmente aperfeiçoada, prolongada e ampliada. Portanto, o entendimento do Espírito Santo como uma pessoa no seio da Trindade torna-se mais claro somente no Novo Testamento. Nós não conseguimos perceber isto completamente apenas com a primeira parte da Bíblia, o Antigo Testamento. Por isso, quando nós olhamos para o Antigo Testamento e olhamos para o Espírito Santo no Antigo Testamento, o que é que nós vemos? Aqui é o nosso primeiro subponto do nosso primeiro ponto. O que nós vemos é a terceira pessoa da divindade velada. A terceira pessoa da divindade velada. Não a terceira pessoa da divindade revelada, mas a terceira pessoa da divindade velada.
No Antigo Testamento, a revelação do Espírito de Deus como uma pessoa divina distinta não é tão clara quanto no Novo Testamento. A ênfase do Antigo Testamento está na unidade de Deus. Este é o foco do Antigo Testamento, é revelar, mostrar a unidade de Deus, realçando o monoteísmo, que a religião judaica e que a nossa religião é uma religião que acredita no monoteísmo, um Deus apenas. Então o Antigo Testamento está a enfatizar a unidade de Deus, realçando o monoteísmo, em contraste com o politeísmo, que era normal nas culturas que circundavam o povo de Israel. Não obstante, o Espírito Santo está presente no Antigo Testamento, fazendo a obra distintiva na administração da criação e no plano da redenção. Esta é a tarefa do Espírito Santo. Então, por outras palavras, o que eu estou a dizer é que o Espírito Santo não é revelado no Antigo Testamento como a terceira pessoa da Trindade, mas sim ele está lá, ele é ativo, porque o foco do Antigo Testamento é mostrar o Deus único verdadeiro contra os outros deuses das outras culturas. Vejamos o exemplo muito conhecido de Gênesis capítulo 1, versículo 2. Agora, isto é um texto que vocês já conhecem de trás para a frente, porque vocês estudaram comigo durante 10 anos o livro de Gênesis e chegaram só até o capítulo 11. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 2 é um excelente exemplo. E aqui, neste exemplo, temos a primeira aparição daquilo que no original é chamado do Ruach de Deus. O Ruach de Deus. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 1 a 2 diz o seguinte: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus, ou Ruach Elohim, pairava por sobre as águas. Agora, na minha convicção, este texto refere-se à primeira atividade do Espírito Santo. O que está a falar aqui Moisés, neste primeiro versículo, ou nestes versículos iniciais, é acerca do Espírito Santo. Agora, eu digo que é a minha convicção pessoal, porque eruditos hábeis que conhecem os idiomas originais, como o hebraico, dividem-se entre 3 significados da palavra ruach, que aparecem na vossa tradução como espírito. Nem todos creem que é, de facto, espírito. Alguns creem que é vento, ou outra tradução seria respiração. Então o texto poderia ser traduzido desta forma: havia trevas sobre a face do abismo e a respiração ou alento de Deus pairava sobre a face das águas. Ou havia trevas sobre a face do abismo e o vento de Deus pairava sobre a face das águas. Ou pairava sobre as águas. Então nem todos creem que a palavra certa aí traduzida deveria ser espírito. Embora cada um tenha bons argumentos exegéticos, e estamos a falar daqui de teólogos bem preparados que têm bons argumentos, eu concordo com o nosso antigo, rústico e muitas vezes mal educado João Calvino. Ele escreve o seguinte acerca desta passagem. Ele diz o seguinte: os intérpretes interpretam mal esta passagem de várias maneiras. A opinião de alguns de que o Espírito a que se refere ao vento é demasiado fraco para exigir refutação. Isto é estilo João Calvino. Nem vale a pena refutar aqueles que dizem que o que estava a pairar ali era vento ou alento. Então, certo teólogo clarifica este problema nestes termos. Ele diz o seguinte, eu passo a citar: as palavras bíblicas para espírito, as duas palavras bíblicas que são usadas tanto no hebraico como no grego é ruach e pneuma. E são termos onomatopeicos. O que é que isto significa, onomatopeicos? Onomatopeicos é o processo de formação de uma palavra por imitação de um som natural. Por exemplo, a palavra zumbido. Não é? O que é que faz o zumbido? Um animal que faz zumbido. Qual é o animal? Podem dizer, não faz mal, digam. Qual é o animal? Abelha. Isso mesmo, obrigado, Ana Júlia. Se é para errar, pessoal, é com convicção. Então a abelha faz zumbido. Porque a abelha faz... Exatamente, a abelha, não a ovelha, mas a abelha faz zzz, zzz. Isto é estes tipos de palavras. E ruach e pneuma têm o mesmo estilo de palavra. São palavras que são usadas porque estão conectadas a um tipo de som. Então, a sua formação etimológica e o seu som comunica certa matiz ou matriz de seu significado básico. Neste caso, a palavra ruach e pneuma demonstram aquele som da expulsão do vento ao folgo,
a ideia do ar em movimento. E espírito expressa em sua forma mais fundamental o fogo da vida. Por isso é que muitas vezes o espírito tem esta ideia de fogo, respiração, vento. Aliás, não é isso que Jesus diz a Nicodemos quando ele fala do espírito? Um vento, já não sabe de onde é que ele veio, para onde é que ele vai. Então esta ideia, o espírito tem esta imagem, este simbolismo de vento. Mas o espírito expressa a ideia mais fundamental de fogo de vida, poder, energia e vida. Embora às vezes seja entendido como imaterialidade próxima, e muitas vezes nós vemos o espírito assim, de facto o termo do Antigo Testamento para ruach mais particularmente frisa a presença da energia e a atividade do espírito. Está a falar de poder. Esta é a ideia de poder. Não tanto a ideia do imaterial. Existem certas traduções em inglês da Bíblia que usam a expressão, não usam a expressão Holy Spirit, ou seja, Espírito Santo. Usam a expressão Holy Ghost. E Ghost, para nós, em português, significa fantasma. O fantasma santo, ou o santo fantasma. E parece dar mais uma ideia de algo que não é material, não é físico. Mas a ideia do Espírito não é essa. A ideia do Espírito é de poder, de presença de energia, de atividade. Então, para mim, o que está a ser falado aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 2, é de facto do Espírito Santo. Além disto, se compararmos esta passagem que nós lemos de Gênesis capítulo 1, versículo 2, com outro evento bíblico, devemos considerar que o que está a acontecer aqui em Gênesis capítulo 1, nos primórdios da história, é a atividade da terceira pessoa da Trindade, mesmo que o texto não fale deste ser como uma pessoa. O verbo traduzido por pairar, que vocês veem no vosso versículo em Gênesis capítulo 1, versículo 2, transmite a ideia de tremer ou vibrar. Imaginem só se fosse vento ou alento. Havia trevas sobre a face do abismo e o vento pairava. E o ventre pairava sobre as águas. Ou o alento pairava sobre as águas. Não soa muito bem. Por isso esta palavra, pairar, é muito importante no texto. É utilizada em apenas 2 outros lugares no Antigo Testamento. Em Jeremias, capítulo 23, versículo 9. É usado para falar acerca dos ossos que eram sacudidos, ou o sacudir dos ossos. E apesar das sugestões em contrário, o tremor que está a acontecer aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 2, seria certamente uma forma invulgar de descrever a atividade do vento. O vento não treme. Nós não dizemos, tu vês como é que o vento está a tremer lá fora? Não, nós não dizemos isso. Então seria invulgar pensar que está a falar do vento que treme. Não é o vento que treme. Além disso, encontramos uma série significativa de ligações deliberadas, mais tarde, nas Escrituras entre a criação, o Êxodo e o Espírito. No Deuteronômio, o executador do Êxodo, naquele tempo que o povo estava a sair do Egito, é alguém que protege o povo no deserto estéril e uivante. E a passagem diz em Deuteronômio capítulo 32, versículo 10 a 11, que o Espírito parece que paira sobre este deserto estéril e uivante como uma águia paira sobre as suas crias. Então esta é a expressão usada da presença de Deus sobre Israel, como uma águia que paira sobre as suas crias. Esta é a presença de Deus sobre aqueles que estavam neste deserto. Agora é interessante, porque este é o único outro exemplo do uso de sem forma. E quando vemos a ativação ou a atividade do Espírito em Gênesis capítulo 1, vemos a atividade do Espírito em Gênesis, o Espírito a pairar sobre uma terra que está sem forma. Parece que está carente, anseia para que seja gerada a vida, porque já temos os elementos, não temos a vida. E o Espírito Santo está lá para regenerar aquilo que Deus, os elementos que Deus já colocou lá. Bem, a mesma coisa, o mesmo cenário está a acontecer agora em Deuteronômio. Porque agora temos um povo sem forma. Não tem nada. E é o reiniciar do novo povo. É o reiniciar de uma nova geração, de novas criaturas, de uma nova nação. A mesma coisa que Deus estava a fazer lá em Gênesis, parece que Ele está a fazer agora com o povo em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 10 a 11. Então este é o único, em Deuteronômio capítulo 32, 10 a 11, é o único outro exemplo do uso da palavra sem forma, ou do termo sem forma no Pentateuco, embora o seu uso apareça novamente em Jeremias 4, 23. Pode ser acidental
que Deuteronômio, capítulo 32, versículo 10 a 11, usa este termo, como em Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Mas o facto da mesma frase, a mesma estrutura frásica, serem parecidas e estar a usar quase, parece no mesmo contexto, podemos fazer uma analogia aqui. E parece que o autor Moisés está a fazer essa analogia. E o que ele está a dizer é que da mesma forma que Deus começou os céus e a terra e o Espírito estava lá, nesta participação de gerar vida, Ele está a fazer a mesma coisa agora com Israel, ao libertá-los do Egito, da escravidão, das trevas, e aqui é agora um povo sem forma e vazio. Portanto, com isto em mente, depois de mencionar aquilo que eu vos disse acerca da atividade do Espírito Santo e do Espírito Santo, daquilo que eu vos mencionei acerca das expressões que são usadas do Espírito Santo, e sendo o Espírito a melhor tradução para Gênesis capítulo 1, e desta conexão que existe entre Gênesis e Deuteronômio, eu acredito que devemos concluir que Gênesis capítulo 1, versículo 2 está a falar ao Espírito Santo. E também podemos conectar Gênesis capítulo 1, versículo 2 com outras passagens, e que estão em consonância. Esta passagem de Gênesis está em consonância com estas outras passagens das Escrituras. Por exemplo, Salmo capítulo 33, versículo 6. Reparem o que diz Salmo 33, 6. Os céus por sua palavra se fizeram. A palavra do Senhor criou os céus. E pelo sopro da sua boca, o exército deles. Jó, capítulo 26, versículo 13. São as palavras de Jó, do próprio Jó. Pelo seu sopro aclara os céus, a sua mão fere o dragão veloz. Veja o seu oponente aqui em Jó, capítulo 33, versículo 4, as palavras de Eliú. O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Jó, capítulo 34, ainda, capítulo 34, versículo 14 a 15, ainda Eliú. Se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, o que é que aconteceria? Bem, diz o versículo 15, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria ao pó. Então temos aqui a ativação, a atividade do Espírito Santo como aquele que gera vida. Então todas estas passagens que estão em consonância, estão em ressonância com a narrativa da criação de Gênesis 1, vemos a atividade do Espírito. E vemos que o Espírito está envolvido em gerar vida, em dar vida. Outra passagem que creio que se refere também ao envolvimento do Espírito Santo na criação é o Salmo 104. Abram o Salmo 104, versículo 27 até o versículo 30. Salmo 104, versículo 27 até o versículo 30. Para aqueles que estão a apontar, diz assim a palavra de Deus. Todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias, e repara, envias o teu Espírito, versículo 30. Eles são criados e assim renovas a face da terra. E é interessante este versículo do Salmo 104 porque existe uma relação fascinante no texto entre o rosto de Deus e o seu Espírito. O ponto teológico aqui é simples. Este é o ponto teológico desta passagem que acabámos de ler. O ponto teológico que o texto apresenta é que Deus está pessoal e ativamente a trabalhar na criação. Deus é um Deus presente. Deus é um Deus que está ativo. Deus é um Deus que cria e cuida. Deus é um Deus que cria e cuida. Portanto, é preciso concluir por dizer que, embora estes textos, e nós estamos a tentar explicar aqui a relação trinitária no Antigo Testamento, portanto, é preciso concluir por dizer que, embora estes textos não expliquem explicitamente o Espírito como um membro de uma triunidade, ainda assim é mais seguro considerar que as passagens que acabámos de mencionar, todas estas passagens, descrevem a atividade do Espírito na criação. E Deus, o Espírito Santo, ou a terceira pessoa da Trindade, não se tornou a terceira pessoa da Trindade só no Novo Testamento. Ele já era desde sempre. Eu nem tenho palavras para descrever. Ele sempre foi Espírito Santo. Então, mas isto leva-nos a algumas questões.
Se a Trindade, pronto, não está a ser falado especificamente da Trindade aqui, mas se a Trindade, se cada pessoa da Trindade tem a sua função, qual é a função da terceira pessoa da Trindade na criação? Certo teólogo escreveu isto e colocou a pergunta desta forma. Estes versículos falam de criação divina. Ou melhor, ele pôs isto em pergunta. Será que estes versículos falam de criação divina? Ou falam da organização divina? Ou falam da organização divina da criação? Ou da manutenção divina da ordem da criação? Ou fala do aperfeiçoamento divino da criação? Tantas perguntas a esta hora já. Mas o que este autor está a perguntar é o seguinte. A atividade do Espírito Santo no Antigo Testamento era uma atividade de criação? O Espírito Santo criou do nada? Ou era uma atividade de uma criação continuada? O Espírito Santo estava a continuar a criação? Ou estava o Espírito Santo simplesmente a providenciar ou a preservar a vida na criação? Qual era a sua atividade? Agora, parece-me que no caso de Gênesis capítulo 1, versículo 2, que nós lemos, a posição mais assertiva não é a que o Espírito Santo estava a criar. Porque reparem, quando o Espírito Santo aparece em cena, já existe alguma coisa? O que é que existe? Água, muito bem. E mais? E terra debaixo dessa água, não é? Porque quando chega à criação da terra, o que é que acontece à terra? A terra não é criada. O que é que acontece à terra? Se é para errar é com convicção. Digam-me, o que é que acontece à terra? A terra sobe e a água baixa. Não é? A porção seca aparece de onde? Exatamente. Então a terra já estava lá. Então o Espírito não está a criar do nada. O Espírito aparece sobre uma criação que está parcialmente feita. Ele tem que fazer outra coisa. Então não é criar do nada. Será que então o Espírito o que ele está a fazer é sustentar a vida que já existe na criação? Seria uma opção? Vocês olham-me com um olhar suspeito. Eu não vou responder porque ele depois vai-me dizer que não. Bom, não, porque não há vida. Não é? Só há massa e água e o abismo e trevas, não há nada. Então o Espírito não aparece ali para sustentar uma vida porque ela ainda não existe. Então a atividade do Espírito Santo naquele momento, e é uma atividade que o Espírito tem ao longo das Escrituras, é de criação continuada. Digamos por outras palavras, de geração de vida. Agora nós não temos tempo para ler tudo aquilo que eu tenho apontado aqui, mas basicamente o que eu estou a querer dizer é que o trabalho do Espírito Santo na fase da ordenação do universo, de formar tudo do nada, é usar os elementos que já estão na criação e dar-lhes vida, gerar vida. Por outras palavras, é levar ao destino tudo aquilo que Deus já colocou na criação. Neste caso, ele usa os germes para gerar esta vida, usa esta matéria para gerar vida. Ele depois é usado, ou ele tem este envolvimento no homem para que ele seja uma criatura que vem do pó, e os componentes do pó já estão lá. Mas ele ainda não tem a alma, o sopro da vida, o que lhe faz diferente das outras criaturas como os animais. Então que relações é que podemos tirar desta atividade do Espírito na criação, e temos que avançar rápido? Primeira coisa, o Espírito dá vida nas obras da criação e providência. O Espírito está ativo, o Espírito dá vida. O Espírito está envolvido para gerar vida, ele está em contínuo ativo. Outra coisa que vemos acerca do Espírito, embora na ordem natural da criação, podemos ver que o Espírito Santo está ali como uma figura não de apenas de imaterialidade, mas uma figura de poder. O Espírito Santo é poder. E eu acho que isto é incrível pensar nisto. Agora reparem nisto. O Espírito Santo estava na criação como uma pessoa de poder para gerar vida. Olha, quando nós falamos da criação, estamos a falar de tudo aquilo que existe no cosmos. E o Espírito Santo está envolvido nisto, com poder, com força, com vitalidade para dar vida. Deixa-me fazer a mesma pergunta que eu fiz no início. Tu tens o Espírito Santo? Então, se tu tens o Espírito Santo, quando tu lidas com as dificuldades da vida, com os desafios da vida, relacionamentos difíceis, filhos difíceis, pais difíceis, mães difíceis, seja o que for, trabalho difícil, situações complicadas,
se o Espírito Santo é poder na tua vida, o que é que ele não pode fazer? Se ele criou todo o universo assim, e se ele habita agora em nós, o que é que ele não pode fazer? O Espírito Santo é poder. Isto é um poder que nós temos agora, em tempo presente nas nossas vidas. Este é o mesmo Espírito Santo que esteve envolvido na criação, está envolvido connosco. Então vemos que o Espírito Santo aqui é um ser de poder. Podemos entender através da atividade do Espírito Santo na criação que a terceira pessoa da Trindade infunde poder. Quando o Espírito de Deus atinge os indivíduos, e nós vemos isso depois no Antigo Testamento, nestas grandes figuras, quando este Espírito de poder atinge os indivíduos, eles são apanhados pelo impulso de grande energia que não é deles, vem de fora. E eles exercem poderes invulgares. Os fracos são postos em ação. São demonstradas capacidades humanas excepcionais. Muitas vezes eles até experimentam êxtase para fazer coisas incríveis que eles não teriam capacidade de o fazer se fosse por habilidades naturais. O Espírito de Javé é, por assim dizer, o sopro de Deus, o poder irresistível pelo qual ele realiza os seus propósitos, sejam eles criativos ou destrutivos. Então, se esta é a atividade do Espírito Santo, isto leva-nos para o próximo ponto, é o Espírito Santo ativo na vida de Israel. E como é que nós vemos o Espírito Santo ativo na vida de Israel? Não é? Nós pensamos, o Espírito Santo é uma coisa que está só no Novo Testamento. E recebereis poder lá no alto quando vier sobre vós o Espírito Santo. A igreja precisa do Espírito Santo para dar testemunho. Nós precisamos do Espírito Santo para uma série de coisas. Para a nossa santidade precisamos do Espírito Santo. Para obedecer a Deus, para entender a palavra de Deus. Muitas vezes pensamos que o Espírito Santo está completamente nulo no Antigo Testamento. Mas eu acho que isso não é verdade. Não temos tantos dados, mas isso não é verdade. Que o Espírito Santo não está ativo no Antigo Testamento. E nós vemos a atividade do Espírito Santo no Antigo Testamento na história de Israel. O primeiro subponto, ou a primeira área em que vemos a atividade do Espírito Santo em Israel é na semente. Na semente. Relativamente ao que pode ser dito acerca do assunto do Espírito Santo em Israel, é que existe um cuidado amoroso e de proteção da parte do Espírito Santo em relação a Israel. Relativamente a Gênesis, nós lemos Gênesis capítulo 1, versículo 2, outra vez é mencionado, ou seja, é mencionado em Gênesis capítulo 1, versículo 2, o Espírito Santo, mas a outra vez que é mencionado o Espírito Santo é quase no final do livro, se não me equivoco. E a menção do Espírito Santo está em Gênesis capítulo 41, versículo 38, onde Faraó nota que em José, este patriarca, está o Espírito de Deus. Juntamente com a promessa da semente. Agora, vocês lembram-se da promessa da semente? Onde é que é feita a promessa da semente? Em que parte da Bíblia? Agora, por favor, vocês digam-me isto. Nós tivemos 10 anos a estudar acerca disto. Aonde? Ok, a Gênesis é bem, mas qual é o capítulo? 3.15. Obrigado, Tânia. 3.15. E o que é que diz Gênesis 3.15? É só resumir. Vai haver confusão entre as duas sementes. Não é? Mas uma das sementes vai pisar a cabeça de quem? Da serpente. Então, há uma promessa da salvaguarda de uma semente. Esta semente tem que permanecer até ao final da história. Então, se nós lermos esta menção do Espírito em José e se lembrarmos da semente, e se lembrarmos também do cuidado da vida de Abraão e daquilo que foi prometido a Abraão, o que nós denotamos é a intenção do Senhor em salvaguardar a sua linhagem até gerar um povo para si, que nascerá no Êxodo. Certo teólogo nota o seguinte, eu passo a citar, após as poucas referências ao Espírito em Gênesis, o Espírito de Deus vem à vista no Pentateuco, no cuidado de Deus por Israel, seu governo de Israel e a sua comunicação e presença com o seu povo. Então o que Deus está a fazer aqui com a sua semente é o seguinte, Ele promete a semente em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Gênesis capítulo 12 vem Abraão, em que é salvaguardada a semente, e há a promessa da terra e de uma grande geração. Depois aparece a menção do Espírito Santo em José. Agora, José era uma figura importante, porque José, ele é usado por Deus para salvaguardar e salvar quem?
Por favor, respondam. Só favor, respondam. Para salvar quem? Vá lá, pessoal. Imaginem que isto é escola dominical. Esqueçam, não é pregação, não é... Esqueçam do YouTube. José foi usado para salvar quem? O povo de Israel, que estava uma grande fome, e José foi usado para trazê-los para onde? Para o Egito, para salvaguardar a semente. Então, isto demonstra que o Espírito Santo está ativo. Esta é uma demonstração da parte do autor Moisés, que Deus está a usar o seu Espírito. Ele usa este homem que tem o Espírito de Deus para salvaguardar a sua semente. Então, sim, o Espírito Santo está ativo no Antigo Testamento. E vemos por este homem. Então, isto é verdade, aquilo que vemos acerca do Espírito Santo. Os profetas, aliás, os profetas quando olhavam para o passado, e os profetas, nós dizemos que os profetas só servem para olhar para o futuro e para prever o futuro, mas os profetas olhavam muitas vezes para o passado. Isto fazia parte do seu ofício profético. Então, os profetas viam no passado de Israel o cuidado do Espírito Santo sobre a nação. Por exemplo, através de uma série de perguntas retóricas, o profeta Isaías fala do Espírito e da libertação do Êxodo. Ele diz o seguinte, em Isaías capítulo 63, versículo 11. Então o povo se lembrou dos dias antigos de Moisés e disse, e vejam o que é que eles dizem, onde está aquele que fez subir do mar o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo? Isaías capítulo 63, versículo 11. E vejam também o versículo 14. Como o animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste o teu povo para te criares um nome glorioso. Reparem, o Espírito Santo está ativo no povo. E o povo via isso. Ele reconhecia a atividade do Espírito Santo em cuidar, em dar vida, em preservar. E não é isto que o Espírito Santo faz connosco? Não é isso que o Espírito Santo faz com os cristãos? De preservá-los, cuidar deles. E vamos ver isto mais à frente, com o trabalho que o Espírito Santo tem no Êxodo, com este homem chamado Moisés. Mas vemos aqui o Espírito Santo, o Espírito do Senhor que lhes dá descanso. Até mesmo os levitas, no livro de Neemias também, recordaram ao povo de Israel, quando eles estavam com o povo, na sua bênção, o próprio Neemias recordou, ou os próprios levitas é que recordaram ao povo do cuidado do Espírito do Senhor. Vejam o que é que diz em Neemias capítulo 9, versículo 20 até 21. Temos que ir um pouco mais rápido. E lhes concedeste o teu bom Espírito. Neemias capítulo 9, versículo 20 e 21. E concedeste o teu Espírito para quê? Para os ensinar. Não lhes negaste para a boca o teu maná. E água lhes deste na tua sede, na sua sede. Versículo 21. Desse modo os sustentaste 40 anos no deserto e nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram e os seus pés não se incharam. Vejam a atividade do Espírito Santo. 40 anos. O povo queixava-se. Sim, nós vamos ver mais à frente. Mas durante 40 anos o Espírito estava ali, dia sim, dia não, a cuidar do seu povo. Impressionante. Então a atividade do Espírito Santo é incrível no Antigo Testamento e podemos tirar ilações para nós. Irmãos, a Bíblia diz que o Espírito Santo está com a igreja. Deus cuida de nós. Basta só pensar nisto. Deus cuida de cada um de nós. O seu Espírito está em nós, Ele cuida de nós. Ele dá-nos a capacidade e a força e a energia e o poder e a vida que nós necessitamos para viver neste mundo. O Espírito de Deus está em nós. Deixa-me perguntar-te, tu tens o Espírito Santo? Então a atividade do Espírito Santo não termina por aqui. Quando nós olhamos para esta história de Israel, vemos também o seu cuidado na governação do povo de Israel. Temos a história dos patriarcas, mas depois os patriarcas morrem e agora temos o povo. Apenas o povo no Egito sai do Egito por intermédio de Moisés. E aqui no Êxodo vemos a atividade do Espírito Santo na libertação do povo e no cuidado do povo que sai do Egito. Agora, Moisés, no Êxodo, ele já estava, como se costuma dizer, farto do povo. Estava assoberbado pelas
insatisfações, murmurações do povo. É isto que nos diz em Números capítulo 11, versículo 1 a 15. Então o Senhor tem uma ideia para Moisés. Ele olha para Moisés, Moisés já estava cansado do povo, ele estava fustigado por este povo. E Deus dá uma ideia a Moisés. Deus pede a Moisés, deixa-me colocar isto nos termos que nós vamos todos entender. Deus diz a Moisés, Moisés, tu precisas de pastores para a tua congregação. Então o que tens que fazer é fazer um rápido fundamentos da fé, depois fazer um concílio pastoral, consagrá-los e tens homens aptos para o ministério. Agora, obviamente não foi assim, mas vocês entendem a ideia, não é? Ou não entendem a ideia? Ok. Então Deus ordenou-lhes, ou ordenou a Moisés, para que encontrasse uma liderança. Ou seja, Deus disse a Moisés para que ele formasse uma equipa de anciãos, aptos para julgar o povo. Porque era demais para Moisés. Vemos isto em Números, vocês depois podem apontar as passagens, não temos tempo para ver tudo, mas em Números capítulo 11, versículo 16 diz isso. E ele escolhe estes anciãos, ou forma esta equipa para julgar o povo e para que eles levem a carga juntamente com Moisés. Números capítulo 11, versículo 17. Mas para tudo isto era preciso de algo muito importante. Este povo precisava de algo, ou os anciãos precisavam de algo muito importante. E vocês sabem o que é. O que é? É o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Estes anciãos precisavam do Espírito que estava sobre Moisés. Eles precisavam que o Espírito que estava em Moisés repousasse sobre eles. Vejam o que diz em Números capítulo 11, versículo 17. Deus diz a Moisés, então descerei ali e falarei contigo. Tirarei do Espírito que está sobre ti e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo para que não leves tu somente. Ainda em Números capítulo 11, versículo 25, então o Senhor desceu na nuvem e lhes falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, sabe o que aconteceu? Profetizaram. Mas profetizaram só aquele momento, porque o texto diz que depois não profetizaram mais. Números capítulo 11, versículo 26, porém, no arraial ficaram 2 homens. Um se chamava Eldad e outro Medad. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda e profetizaram no arraial. Então vemos a atividade do Espírito Santo sobre estes homens, para capacitá-los para a obra. Então isto de facto acontece. E a habilidade que eles adquirem de profetizar é a garantia de que o Espírito estava sobre eles. É o sinal de que o Espírito de Deus estava sobre estes líderes. Mas a profecia parece ter proporcionado a capacidade que eles necessitavam para poder fazer a obra de Deus. Esta é a ideia. E também de carregar o fardo com Moisés. Então vemos a ativação do Espírito para cuidar da liderança de Israel no tempo de Êxodo. E isto não acontece só no Êxodo. Este não foi o único grupo de líderes que foi dirigido pelo Espírito Santo. Aconteceu a mesma coisa com os juízes também. Agora, na era dos juízes foi vivenciada esta mesma realidade do Espírito Santo baixar sobre os líderes. E nós conhecemos os juízes, a época dos juízes. Digam-me o nome de algum juiz. Vá lá, pessoal. Quem? Sansão. As crianças são mais ousadas. Obrigada, Ana Júlia. Sansão, assim com força. Outro. Como? Ok, boa. Outro. Digo já que não é Paulo nem João. Quem mais? Eu ouvi qualquer murmúrio. Foste tu, Carolina? Quê? Jefté? Exatamente. Mais? Já disseram Sansão, né? Geralmente Sansão é sempre o primeiro. Então nós conhecemos pelo menos alguns juízes. Conhecemos juízes como Otoniel, que aparecem em Juízes capítulo 3, versículo 10, Gedeão, Jefté, Sansão, nomes muito conhecidos. E estes homens acabam por ser a extensão daquilo que era a liderança mosaica. Agora, vamos lembrar disto na história. Moisés está assoberbado, ele recebe os 10 mandamentos, ele precisa de liderar o povo, ele precisa de aconselhar o povo, até o seu sogro diz, o que tu estás a fazer é demais, tu precisas de homens capacitados para te ajudarem aqui. Então Deus dá um quadro ou um padrão daquilo que seria a liderança para a época mosaica.
O que acontece no tempo dos juízes é que estes homens estão dentro desse padrão de liderança mosaica também. Estes são os homens escolhidos para liderar Israel, para conduzir Israel. Por isso, Israel não necessitava de um rei, porque estes eram líderes conforme o padrão mosaico. Então, mas Deus tem estes líderes, e estes líderes foram convocados numa época que não era melhor do que a época de Moisés. Lembra-se? Moisés estava ali como líder, ele ouvia as queixas do povo. Bem, nesta época era uma época de grandes trevas, era uma época... Qual era o lema desta época já agora? Exatamente. Era a pura anarquia naquele tempo. Cada um fazia como... Cada um era a sua própria lei. Então Deus eleva estes líderes carismáticos nesta crise coletiva, mas estes homens não foram escolhidos pela sua própria autoria, eles foram convocados por Deus. E este foi um período de grande desordem, desde a época de Otoniel até à unção de Saúl como rei de Israel. O ciclo da existência de Israel foi muito infeliz e nós sabemos como é que foi. Era um ciclo de queda de pecado e depois um grito de socorro ao Senhor, depois era a provisão de um libertador, vinha o libertador, libertava, depois caíam em pecado outra vez e depois vinha mais um juiz, eles clamavam, vinha mais um, este era o ciclo. Este era o ciclo de Israel, mas Deus levantava juízes cheios do Espírito Santo para isto. Agora, o caso destes homens é estranho para nós. Eu não sei se vocês acham estranho, eu acho estranho, mas eu não acho estranho porque eu me sinta melhor do que estes homens. Eu acho estranho pela tremenda graça do Senhor Deus. Quando nós olhamos para estes homens, os juízes, e se já tivemos a oportunidade de ler o livro de Juízes, o que nós vemos é personagens que em certo sentido são valorosos, mas em outro sentido, por outro lado, eles são profundamente questionáveis na sua moralidade e muitas vezes controversos. Alguns sacrificam a filha, outros são completamente lascivos. Então vemos homens como estes, mas ao mesmo tempo vemos que eles têm o Espírito Santo e são usados para a obra de Deus. Então a pergunta é, porquê e como é que Deus vai usar este tipo de pessoas na sua obra? Eu acho que a pergunta mais simples para esta questão é porque é a sua própria escolha, não há como explicar. Ou seja, não existe lógica para explicar isto. Porque é que Deus quer usar isto? Ele usa porque Ele quer. Agora, isto é um grande ânimo para nós. Porque tu e eu temos limitações. É ou não é verdade? E muitas vezes estas limitações colocam esta questão na cabeça, ou questão ou afirmação: eu não sirvo para servir. Eu não sirvo para servir. E nós nos envolvemos nesta ideia que o serviço e a obra de Deus têm a ver connosco. Agora, eu não estou a dizer que não há coisas que desqualificam para a obra, não é isso que eu estou a dizer. Eu acho que há coisas que desqualificam para a obra, mas nós somos limitados. Nós somos limitados. Mas o que nós temos que saber é que Deus usa quem quer, porque Deus não está limitado às limitações do homem. Deus usa quem quer, porque Deus não está limitado às limitações do homem. E quem faz a obra nas nossas vidas e através das nossas vidas, sabem quem é? É o Espírito Santo. E nós vemos como exemplo estes homens. Portanto, o que Israel precisava, mais naquele momento, mais do que estatutos, mais do que ofícios, mais do que personagens de renome, conforme os padrões humanos, mais do que líderes de organização. Moisés não precisava de líderes de organização, Moisés não precisava de pessoas que soubessem muito de gestão, de grupos, gestão de empresas. Israel não precisava daquele momento de grandes reis, de grandes líderes que podiam conquistar muito. Não precisava de homens com grande vocabulário, com grande eloquência. Ele precisava, e todos nós precisamos, de pessoas com o Espírito Santo. Ao longo do ministério, há uma coisa que eu começo a aprender. Muitas vezes nós somos seduzidos por pessoas que têm grandes qualidades. Falam bem, têm boas capacidades de liderança, são notáveis no meio do grupo. Mas os anos passam, essas pessoas já não estão connosco. Qual é a diferença? Por que isto acontece? Eu acho que o que Deus quer, mais do que pessoas com qualidades e talentos, é pessoas limitadas, humildes, despojadas, que às vezes não conseguem nem falar como deve ser, mas que são
cheias do Espírito. Não nos deixemos convencer do contrário. O que vai fazer com que o ministério permaneça e que Deus honra a sua obra é através de pessoas com a terceira pessoa da Trindade nelas. Então Israel precisava mais do que estatutos e personagens, Israel precisava do Espírito Santo. Isto transporta-nos para a monarquia de Israel. Vamos avançar rápido. Os reis, o Espírito Santo através dos reis. Não me façam essa cara, eu estou ainda há 45 minutos, está bem? Ainda pelo menos 5 minutos. 5 minutos tenho. Então neste período em que Deus, uma vez mais, é desprezado, né? Deus é desprezado no tempo do Êxodo, Deus é desprezado no tempo dos juízes, Deus é desprezado também na monarquia. Deus tem que lidar agora com um povo que está sedento de um rei como as outras nações. É isso que eles querem, um rei como as outras nações. Nós vemos isto, eu não vou ler, mas vemos esta interação do povo com Samuel em 1 de Samuel, capítulo 8, versículo 1 a 9, que eles querem um rei, porque os juízes, neste caso os seus filhos, já não servem. E Samuel está a ficar velho, um dos últimos juízes. Mas ainda assim, mesmo nestas trevas e nesta decadência, Deus dá-lhes um líder, não é? E aqui eu quero fazer uma pergunta só para testar mais uma vez, está bem? Qual é que foi o primeiro rei com o Espírito Santo em Israel? Vá lá, os juízes eu até aceitava, mas esta aqui é fácil. Quem foi? Saúl com o Espírito Santo. Vocês estão a dizer que Saúl é o rei com o Espírito Santo. Vá lá, vocês podem fazer melhor do que isso. Quem foi? Está errada, né, Júlia? Está certa, Davi tinha o Espírito Santo, mas o primeiro rei com o Espírito Santo em Israel foi Saúl. E Deus escolhe este desgraçado que é Saúl para ter o Espírito Santo para reinar sobre Israel. Isto acaba por ser estranho. Ele escolhe Saúl. Ele dá-lhes este líder, Saúl, que é dotado do Espírito Santo para governar Israel. 1 de Samuel, capítulo 10, versículo 6 a 7, e mesmo capítulo 11, versículo 1 a 11. Deixem-me só ler o versículo 6 e 7. O Espírito do Senhor se apossará de ti, diz Samuel a Saúl, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Saúl? Isto parece quase coisas do Novo Testamento, mas aconteceu com Saúl. É que ele receberá o Espírito Santo e ele será uma nova criatura. O texto ainda continua, diz no versículo 7, quando estes sinais te sucederem, faze o que é ocasião de te pedir, porque Deus é contigo. Este é Saúl. Agora, uma nota interessante que deve ser feita aqui é em relação à experiência de Saúl. E a experiência de Saúl é muito parecida com aquilo que aconteceu com os homens que estavam com Moisés lá no deserto. Moisés convocou estes homens, eles receberam o Espírito Santo. E está a acontecer a mesma coisa com Saúl. O que leva a considerar que existe uma ligação, porque se não é porque as razões morais que Saúl recebe o Espírito Santo, então deve haver outra ligação. Existe uma razão pela qual Saúl está a receber o Espírito Santo. E vocês podem pensar, bom, Saúl está a receber o Espírito Santo porque ele agora é um novo homem. O Senhor só vai ser amor, paz, longanimidade, benignidade, nada disso. Ele recebe o Espírito Santo porque ele é um rei. Isto é importante no Antigo Testamento, porque nós pensamos muitas vezes, quando os personagens têm o Espírito Santo, logo eles são salvos. Mas não necessariamente. E quando vemos este rei a profetizar e a ter o Espírito Santo, ele está a cumprir duas funções ou dois ofícios de profeta e de rei. E para estes ofícios ele precisava do Espírito Santo. Contudo, Saúl, e a história, temos que avançar na história, mas Saúl, sendo um homem não segundo o coração de Deus, mas segundo o coração do povo, ele é desprezado por Deus, é repulso pelo Senhor e é substituído aí, Ana Júlia, depois quem é que vem a seguir a Saúl? Davi. E Davi tem também o Espírito Santo. Agora, ele é substituído por Davi, e o texto bíblico diz o seguinte, em 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 13 a 14. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Consegues imaginar isso? Alguém vir com azeite galo sobre ti, a garrafa do azeite galo. Dizer, hoje serás o pastor da igreja. Imagina o Marquinhos hoje serás o pastor da igreja.
tragam um azeite gal a cantar desde 1919. E derramam sobre a cabeça do jovem e diz, agora és o pastor. É uma coisa estranha para nós, mas este ato de unção do Espírito era a ideia da unção do óleo, o óleo vir sobre a cabeça deste personagem, deste indivíduo, era a ideia, a imagem do Espírito Santo estar sobre esta pessoa. E é isto que acontece com Davi. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e naquele dia em diante, o que é que acontece? O óleo do Senhor se apossou de Davi. Não. É o Espírito. O Espírito está sobre ele. Então Samuel se levantou e foi para Ramá, tendo-se retirado de Saúl, o quê? O Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor sai de Saúl. E o que é que vem agora sobre Saúl? O que é que diz o versículo? Eu sei que ninguém tem a Bíblia aberta naquela passagem, mas não faz mal. Então, ele perde o Espírito do Senhor e ele recebe o quê? Um Espírito que atormentava. Saúl perdeu a salvação. Não é bem isso. Ele perdeu o Espírito por uma razão. E Davi ganhou o Espírito por uma razão. E qual foi esta razão? Então, note-se que a presença do Espírito Santo na vida destes indivíduos não significava necessariamente salvação. E é isso que nós pensamos. Tudo aquilo que aparece sobre Espírito no Antigo Testamento, nós pensamos Espírito Santo igual a salvação. Mas não necessariamente. Não obstante, a história desenrola-se, não é a história, nós conhecemos toda a história, e de maneira formidável o rei Davi agora torna-se o grande líder, e quase como um líder messiânico. Ele também recebe o Espírito, ele também profetiza, ele também foi ungido e tudo mais. Porém, Davi, o que acontece com Davi? Segundo a Samuel capítulo 11, o que acontece que foi trágico na vida de Davi? Não é uma pergunta rasteira, é mesmo uma pergunta verdadeira. O que acontece? Ele peca, cai, comete adultério. Segundo a Samuel capítulo 11. Então ele cai. Ele depois é confrontado e depois ele arrepende-se. E vemos isto em 2 Samuel capítulo 12. E isto leva Davi a escrever um salmo. E aí eu pergunto-vos, qual salmo? Muito bem, Florim. O Salmo 51. E o Salmo 51 tem um versículo interessante, que não sei se vocês já leram. E se já leram, se já pensaram alguma vez que Davi está a pedir a Deus para que devolva a salvação, provavelmente este é o pensamento errado. Vejam o que é que diz aqui no versículo 11 do Salmo 51. Salmo 51, Salmo de Davi, que é um relato da sua queda. Ele está a expressar emocionalmente aquilo que lhe aconteceu. Ele diz no versículo 1: não me repulses da tua presença, não me afastes da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. O que é que Davi está a dizer? Deus, não me tires a salvação. É isso que ele está a dizer? Porque se não é isso que ele está a dizer, então o que é que ele está a dizer? Porque é que Deus haveria de tirar o Espírito? Bem, isso responderemos para a próxima semana. Não estava só a brincar, eu vou responder. Não me retires o Espírito. Agora, muitas vezes deduzimos que esta expressão está relacionada com a salvação. E, de facto, é verdade. A presença do Espírito é essencial para a nossa salvação. Contudo, não creio que seja o caso aqui. Certo comentador explica de maneira clara o seguinte, eu passo a citar. No Salmo 51, versículo 11, Davi pede ao Senhor que não faça com ele o que fez com quem? Exatamente. Com Saúl. Porque Saúl, quando perde o trono, ele perde também o quê? O Espírito Santo. É? Muito bem, Sara. Ele perde também o Espírito Santo. Então Davi parece que está ali diante de Deus, porque ele sabe que ele cometeu um pecado que lhe fará perder tudo aquilo que ele conquistou e tudo aquilo que Deus lhe deu. Ele agora, em lágrimas, está diante de Deus a dizer: não me retires o teu Espírito. Não faças aquilo que tu fizeste a Saúl, porque Saúl foi completamente renegado por Deus. Davi está desesperado diante de Deus. Deus, aquilo que eu vi que aconteceu em Saúl, que ele depois me perseguiu, ele queria matar os filhos, ele trouxe decadência sobre Israel, ele consultou demónios. Por favor, Deus, que não aconteça comigo. Então Davi pede ao Senhor que não faça com ele o que fez com Saúl. Toma o Espírito Santo e o expulse da sua presença. Davi corajosamente pede que, em vez de ser removido da sua posição como rei de Israel, ungido pelo Senhor, seja permitido continuar na presença de Deus, desfrutando o Espírito como rei. Portanto,
O pecado de Davi com Batseba não é tanto uma questão de salvação pessoal, senão a possível perda da realeza. E este salmo demonstra algo muito interessante acerca de Davi. Demonstra que Davi não quer a coroa, não quer o trono e não quer a liderança de Israel sem o Espírito Santo de Deus. Saul quis tudo. Quis o trono, quis o povo, quis a honra de Samuel, mas sem o Espírito Santo de Deus. E muitas vezes no ministério nós podemos cair nesta armadilha. Queremos tudo belo, queremos uma boa aparência, queremos uma boa música, queremos uma boa pregação, queremos um bom estudo, queremos boas instalações, queremos bons comunicadores, queremos bons administradores, mas sem o Espírito Santo de Deus. Davi está a dizer-se, se é para eu ter isto tudo sem o teu Espírito, então eu não quero. Então vimos o Espírito Santo aqui nesta questão que estamos a estudar acerca do Espírito Santo de Israel. Vimos o Espírito Santo no povo do Êxodo. O Espírito Santo capacitou anciãos para ajudarem Moisés, capacitou juízes, capacitou líderes militares, empoderou juízes, ungiu reis. Ele até, e nós não temos tempo para ver isto, ele capacitou homens, inspirou homens de forma artística para que trabalhassem na criação do tabernáculo. Ia fazer um comentário, mas se calhar é melhor não. Então, sintetizando tudo aquilo que vimos, nomeadamente em relação à dinastia, o Espírito está envolvido na providência de Deus, realizando o seu propósito na vida das pessoas. Ele as capacitou para reinarem sobre uma nação, como o caso de Saul, e não se deve, porém, confundir a presença do Espírito neste sentido com a questão da salvação. O Espírito foi retirado de Saul no sentido de impedir que reinasse. E quando Davi orou, pedindo que o Senhor não retirasse dele o seu Espírito Santo, talvez estivesse a temer que acontecesse a mesma coisa que aconteceu com Saul. Então, irmãos, o que nós temos hoje é este Espírito Santo. A pergunta que eu faço é, tu tens o Espírito Santo? Se tu tens o Espírito Santo, as dificuldades virão, tu tens o Espírito Santo. Os desafios virão, tu tens poder do Espírito Santo em ti. Deus está a cuidar de nós como igreja porque temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo vem com poder. Sentes-te limitado, sentes-te incapacitado, sentes que não podes, que não deves, que não consegues, que não tens aquilo que é necessário. Se tens o Espírito Santo, tu tens tudo aquilo que tu precisas. Agarra a obra do Senhor, porque tu tens o Espírito Santo. Senhor Deus, obrigado pela tua maravilhosa palavra. Obrigado, Senhor, pela doutrina do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Senhor, que é incrível estudar acerca dela e a sua atividade ao longo da história da redenção. Obrigado, Senhor, por esta revelação tremenda, maravilhosa, e pedimos, Senhor, que em nome de Jesus, que assim como usaste grandes personagens da outrora nas suas limitações para fazer a tua obra, ajuda-nos, Senhor, a ser assim também. Mas nós não queremos ser como Saul, queremos ser como Davi. Não queremos ter nada se não for através do teu Espírito, Senhor. Assim oramos e pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.